Boa tarde, meus amores, tudo bem? Eu hoje vim ensinar para vocês uma técnica de meditação que é desenvolvida por vários brahmanes e vários yogis tibetanos há milhares de tempos e que comprovadamente talvez seja a técnica meditativa que mais facilita a manifestação dos nossos sonhos, que mais facilita a manifestação, a realização da lei da atração na nossa vida. Bom, como a gente já viu em alguns vídeos anteriores, né, a meditação ela não pode ser feita de qualquer jeito, né, assim, em qualquer estado mental. Se você estiver muito ansioso, se você estiver muito acelerado, é bem provável que no momento que você se sente ou se deite para meditar, você não consiga. Essa é a verdade. Você não vai conseguir se você estiver muito excitado. Então, o que eu recomendo é que antes de você partir para sua prática meditativa, você antes faça algum exercício respiratório. Para quê? Para apaziguar suas emoções, para diminuir a frequência dos seus pensamentos. E depois de você entrar num ritmo mais desacelerado, mais lentificado, aí sim você está no momento e na condição um pouco mais ideal de praticar a meditação. Seja essa técnica, seja qualquer outra técnica meditativa que você for usar. Então, como eu faço? Eu procuro sentar sempre numa cadeira e eu evito meditar deitada exatamente para não dormir, né? Então eu sento numa cadeira, mantenho a minha coluna ereta, mantenho os meus pés apoiados no chão, a minha perna faz um ângulo de 90 graus na cadeira, eu repouso as minhas mãos nas minhas coxas e procuro me alinhar toda. Alinhar as minhas orelhas com o meu ombro, o meu nariz com o chão, procuro olhar na direção do horizonte, né, para manter a minha cabeça na posição correta e não sobrecarregar a minha cervical. Passar pelas partes do meu corpo, mentalizando que todos os nódulos de tensões estão se desenvolvendo, estão se diluindo. E começo a respirar. Inspiro pelo nariz, seguro um pouquinho e expiro pela boca. Eu pratico esse ciclo de respiração até perceber que eu estou mais tranquila, né? Eu nunca vou deixar de pensar. É impossível que o ser humano deixe de pensar. Até quando a gente dorme, de certa forma, a gente produz pensamentos que são os nossos sonhos. Mas o segredo é não dialogar com esses pensamentos. Imagina que você é um anfitrião e os pensamentos são os seus hóspedes. Você simplesmente os recebe. Você não julga, você não critica, você não dialoga, você não se posiciona, você simplesmente os recebe. Se encontrando nesse estado de emoções mais apaziguadas, de pensamentos e imagens que passam, mas que não ficam, porque você não se apega a nenhum deles, o que você vai fazer é fechar os seus olhos. E com os olhos fechados, focar neste ponto. Este ponto que fica um pouco acima
da linha das suas sobrancelhas, exatamente no meio das suas sobrancelhas. É um pouco para baixo do meio da testa. Esse ponto corresponde aqui no nosso cérebro, dentro de nós, à região da glândula pineal. A glândula pineal, a ciência já tem mostrado aí, ela tem inúmeras funções e inclusive inúmeras conexões com os nossos pensamentos, os nossos sonhos, as nossas ideias, os nossos ideais. É o nosso centro emotivo. A glândula pineal, ela se encontra no nosso corpo físico. No nosso corpo sutil, ela está no mesmo lugar do nosso terceiro olho. O terceiro olho, o chakra frontal, o olho da intuição, o olho búdico. Quando você está ali, no seu estado meditativo, focando na sua glândula pineal, nesse ponto, no meio da testa, entre as sobrancelhas, entre os olhos, você consegue unir em ideia o teu terceiro olho do teu corpo sutil com a tua glândula pineal do teu corpo físico. Você consegue de forma consciente unir esses dois órgãos gigantescamente criadores. O potencial de criação de cada um deles, tanto na ideia, no campo sutil, na espiritualidade, quanto na matéria, na forma, é gigantesca. Então você está ali concentrado e esses dois pontos, um no seu corpo físico, o outro no seu corpo sutil, estão finalmente trabalhando juntos. Então o que você vai fazer? Você vai imaginar um Rolls Royce. Você imagina o Rolls Royce no seu terceiro olho. Você vai até lá. Você toca o seu Rolls Royce. Você põe a mão, você abraça, você cheira. Você pode entrar dentro do Rolls Royce. Sentir a direção, sentir o banco de couro, sentir o cheiro do carro novo. Tudo isso acontecendo neste encontro da sua glândula pineal e do seu olho búdico, teu terceiro olho. Não precisa ser um Rolls Royce, se essa não for a prioridade evolutiva da sua alma. Pode ser o que você quiser. Pode ser um telefone novo, pode ser uma casa na praia, pode ser uma pós-graduação, um filho, um casamento, enfim. Nesse ponto, onde a tua glândula pineal e o teu terceiro olho, teu olho búdico, estão trabalhando juntos, dentro do seu ritmo meditativo, onde as suas ondas cerebrais, o seu batimento cardíaco, a tua respiração, ela é lentificada, apesar de você estar plenamente consciente, porque você está acordado. Nesse momento, você está plantando a semente no lugar certo, a semente certa no campo certo. Existe uma ideia em sânscrito que se chama Siddha Sankalpa. Em português a gente pode falar de cocriação ou manifestação dos pensamentos, que diz pra gente que a ideia, sendo unidimensional, não pode existir sem a forma, que é tridimensional. E a forma, que é tridimensional, não existe sem a ideia, que é unidimensional.
Uma precisa da outra para existir. Não tem como pensar numa ideia se você não dá forma para essa ideia. E não existe uma forma que não tenha uma ideia implícita. Isso parece um pouco confuso, mas é uma lei. Quando você planta a semente, a imagem, nesse lugar que eu estou falando para vocês, e você faz isso do jeito certo, você está plantando essa ideia unidimensional num campo sutil. E mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que se manifestar na dimensão da matéria. Porque a ideia não existe sem a forma e a forma não pode existir sem a ideia. Se você parar para pensar na sua realidade, ou melhor, na sua aparente realidade, na escassez dos seus recursos, nas suas supostas circunstâncias, e lá no fundo ficar, eu não posso manifestar um Rolls Royce, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho um emprego para isso, eu não tenho recursos para isso. Se você entrar nesse tipo de pensamento, de crenças limitantes, você vai bloquear a possibilidade infinita, abundante do universo de poder manifestar aquele objeto, aquela forma, de acordo com a tua ideia. Os Brahmanes, quando eles querem manifestar coisas, eles não pensam em primeiro manifestar um emprego, um negócio ou uma conta no banco cheia de dinheiro. Eles nem têm isso. Eles querem simplesmente pensar e manifestar. Pensar num prato de comida e manifestar. Pensar num manto para proteger o corpo no frio e manifestar. É a mesma coisa com a gente, a mesma coisa com os ocidentais. Não se apegue às suas circunstâncias, porque as suas circunstâncias são frutos, são experiências criadas pelas suas próprias crenças limitantes inconscientes. Nesse momento, você tem que entrar no mundo da magia. Você simplesmente foca na tua glândula pineal, nesse seu ponto, no meio da testa, entre as suas sobrancelhas, no teu terceiro olho, teu olho búdico. Você simplesmente se preocupa com isso, em ver o seu desejo, em tocar o seu desejo, em sentir, em cheirar, em estar ali próximo do seu desejo, nesse lugar mágico. Siddha Sankalpa, ou manifestação de pensamentos. Você fica ali. Quando você está ali, existe algumas teorias que falam que a respiração ela muda um pouquinho. Se você conseguir, nesse estado meditativo, nesse momento desse estado meditativo, você começa a inspirar e expirar apenas pelas narinas e não mais pela boca. Você pode até manter os lábios abertos, semi-abertos, mas você procura fazer a inspiração e a expiração apenas pelas narinas. Vê o seu Rolls Royce, ou o seu telefone novo, ou a tua pós-graduação, ou o amor da tua vida, ou o teu bebê nos teus braços, enfim. Fica um tempo ali e depois calmamente volta. Não se apegue às circunstâncias. Não julgue a tua suposta realidade. Mas como eu não tenho, eu não posso, que loucura isso. Essa hora, a hora da meditação, é a hora que a gente faz mágica. Não existe limite para magia. Quem bota limite para magia é o próprio mago. Então não faça isso contigo. Curta esse momento. Um beijo.
Até a próxima. Tchau, tchau.